dessas outras áreas que eu falei. Muito rapidamente, aí, algum resumo dos parceiros de trabalho, um destaque maior para o trecho final ali, essa volta um pouquinho. Resumo da nossa empresa, são quase 25 anos, cerca de 1.000 trabalhos aí, mais divulgados em mais ou menos umas 500 mídias, muito para esse lado de divulgação do turismo, incentivo das atividades ao ar livre e algumas ações de trabalho com inventários, com levantamentos, com documentários de conservação, entre outras. Pode passar por outro. Aí é mais ou menos o que eu estava falando. Então, algum exemplo, dentro dessa história de trabalhar como expedicionário, de trabalhar com expedições, Brasil, Patagônia, Alpes, onde quer que seja, dentro disso sempre a gente achou, desde o início, há 25 anos atrás, um grande desperdício, a gente chegar em lugares, normalmente na parte da exploração de forma sustentável sempre, a gente chega em lugares que às vezes eram tanto limitados para alguns profissionais. A gente sempre fica imaginando quantos biólogos, quantos geógrafos, geólogos ou etnoarqueólogos, o que for, gostariam de estar aqui, gostariam de ter acesso a essas espécies que a gente está vendo em algum lugar que talvez nem o índio chegou há 500 anos atrás pela dificuldade de acesso, precisaria de cordas, de equipamentos muito técnicos que inexistiam na época. Então a gente já sempre achava um desperdício, daí que a gente começou a fazer os nossos projetos, não só para o lado desportivo, mas também tentando ter um lado socioambiental, realizar uma pesquisa em loco. Então, uns exemplos rápidos de alguns trabalhos. Olha, e vou voltar um pouquinho. Esse projeto na Serra do Zóio, na verdade, ele veio de um outro projeto maior, que chama Six Ride Expeditions, que foi uma expedição de 12 meses, 20 mil quilômetros rodando pelo Brasil, que na verdade foram 6 expedições pioneiras pelo Brasil, de algumas atividades, teve desde uma remada de stand-up de 300 quilômetros num terreno cristão na região do litoral sul e sul de São Paulo e Paraná, por terrenos bem isolados, que nem caçadores às vezes conseguiam cruzar, a parte do Caminho de Serra dos Órgãos, uma outra maratona por toda a costa oceânica do Uruguai, e dentro desse projeto tinha esse lado, como eu falei, alguns inventários. No Uruguai, a gente foi plotando, georreferenciando todos os animais mortos, de baleias, golfinhos, tartarugas, por toda a costa. 300 km de costa foi uma maratona, mas ao mesmo tempo registrando. Na Amazônia, no arquipélago da Ilha de Marajó, uma expedição também inédita dentro das milhares de ilhas no arquipélago. Escalada foi no Pico Sem Nome, um outro trabalho, esse não teve tanta parte socioambiental, mas foi uma expedição longa também, foram 22 dias. E por último, o inventário, que é no nosso município, onde nós moramos e trabalhamos, que é o primeiro inventário de cavernas submarinas no arquipélago brasileiro, também com cavernas não catalogadas. Bom, para explicar o trabalho, vem desde lá de trás. Em 2000 a gente fez esse primeiro projeto, segundo o Carlos Zait, que é o maior nome do canionismo brasileiro, um dos pioneiros no Brasil, que mais estudou aí cachoeiras no Brasil e ajudou a proteger. Ele, na época, quando a gente fez esse projeto, ele definiu como divisor de águas do canionismo, que era até então só desportivo, de algumas horas, com proteções fixas e tudo mais, e o nosso entrou com uma pegada mais exploratória, de semanas, e também fazendo ações socioambientais junto com os parques, doando material para o Parque Nacional Serra do Canho em casa. Mas, por favor. E a partir desse, a gente começou a elaborar projetos parecidos, daí chegou uma nova definição de canionismo, que é o canionismo científico exploratório. Não dá para afirmar que isso foi criado agora, que isso é novo, mas em 25 anos a gente está sempre em contato com outras comunidades de canionismo mundial, na Espanha, Itália, Japão, Nova Zelândia, e até então a gente nunca viu um canionismo praticado dessa forma. Então não só o lado esportivo, e a gente acabou implementando ações socioambientais, pesquisa, e entre outras características mais de exploração, carga maior e tudo mais. Isso na verdade é mais para dar um exemplo desse processo. Enquanto o canionismo é mais uma parte esportiva, você botar os equipamentos na mochila, escolher um tema no mapa e fazer desportivamente correr por um rio, ou descer um rio, aqui é só um exemplo que, mais ou menos parecido com as pesquisas científicas, tem várias etapas até chegar realmente na execução. Pode passar, por favor. Estou tendo que passar bem rápido pelo tempo, é um privilégio de ter 20 minutos, eu agradeço aí, mas ainda assim tem muita história para contar e levar bem mais tempo. Bom, a história com o Zait, o mesmo Zait que definiu esse nosso canionismo como divisor de águas, por muitos anos começou a conversar e descobrimos que ambos tinham o mesmo sonho de um dia fazer uma exploração na calha do Soberbo, na bacia hidrográfica do Soberbo. Infelizmente o Zait chegou a falecer anos depois, não conseguiu estar com a gente nessa. Mas a gente acabou fazendo uma homenagem, como é tradição no canionismo, no montanhismo, você acaba batizando o trecho que você percorre, ou a linha de escalada que você abre. Então o Canyon, esse trecho que a gente percorreu para nós, os canionistas brasileiros, seria o Canyon Zait. Aí também, muito brevemente, isso vem de uma outra apresentação, é só um exemplo da parte desportiva do projeto. Eu já tinha como objetivo principal realmente a parte da exploração, de tentar descer essa que seria uma das maiores cachoeiras, maiores calhas hídricas e conjunto de cachoeiras do Brasil.
Mas por trás disso, daí eu vou poupar aqui, mas pensa que foi, desportivamente falando, um projeto com alta complexidade logística e alta dificuldade técnica, e risco também. Então, vou poupar, mas tem um videozinho, se der tempo, depois a gente passa ali, mas, resumindo, de 200 metros de corda, no 10º dia a gente estava com pedaços de 30, 40, quase foi rompendo, blocos enormes de pedra rolando, cachoeiras de centenas de metros tendo descido durante a madrugada, com tetos negativos, que você não conseguia tocar, e tinha que amarrar a lanterna e descer no meio da chuva, para ver se chegava em algum lugar. Então, foi uma série de dificuldades que são comuns a esse tipo de atividade. Pode passar? Também, não muito desgaste físico, etc., as questões comuns da atividade. E aí, dos principais objetivos nossos, como falei, foi a medição e a confirmação do grande salto que tinha na Carne Soberbo. Mas para nós mesmo foi uma surpresa que acabou se constatando e se confirmando como a maior cachoeira até então registrada no Brasil. Acredito que não possam fugir mais. Mas no caso, como eu falei, a ideia era o grande desnível, acabou sendo considerada pelas comunidades internacionais também como a maior descida de montanha do Brasil, uma das maiores explorações de cachoeiras do mundo, comparando com o Change Gola, com outra expedição que teve no Nepal, com uma equipe franco-italiana, pelos números de 1.870 metros de nível, quantidade de dias, equipamento, etc. Mas veio essa grande surpresa, uma surpresa também para o parque, a meu ver, um patrimônio tão importante quanto o cartão postal aqui do parque, os Dias de Deus, em termos de magnitude, em termos de beleza cênica e em termos até de patrimônio natural que ele resguarda na sua região. Bom, cachoeira, acho que tem muitas pessoas aqui da região, algumas pessoas falam para a gente, vocês descobriram a Cachoeira da Neblina, a Cachoeira do Parque, um apelido que a gente acabou usando durante a descida, o Poço do Tamanduá, o Poço dos Muriquis, onde nós vimos Muriquis, entre nós acabou entre a gente esse apelido, longe de querer batizar alguma coisa, mas entre nós e a comunidade escaladora acabou usando por conta da neblina, que é só pegar a neblina. No final, a medição dela acabou chegando por volta de 450 metros, e como eu falo, não tem como descobrir isso. Lá atrás, imagino que bandeirantes, tropeiros ou mesmo índios possam ter passado. E aqui mesmo na cidade, a gente já conhece algumas pessoas lá de Guapimirim. Eu mesmo já sabia da existência das cachoeiras de muitos anos atrás, que quando dá aquelas fortes chuvas, você consegue visualizar de Guapimirim ou de um ponto da BR, você consegue ver aquele grande cachoeirão fora. Faltava realmente ir lá e medir. Algumas pessoas perguntam sobre se isso é um dado oficial, a maior cachoeira do Brasil, até as pessoas principalmente dos municípios de Guapimirim, Teresópolis, ou da Unidade de Conservação do Parque. Na verdade, no Brasil não tem uma medição oficial, o IBGE não tem nenhum órgão governamental que fez essa medição. O que tem de mais preciso hoje em dia é um projeto Cachoeiras Gigantes, um pesquisador do Sul, que é todo com metodologia científica, vou lembrar agora o nome dos equipamentos que eles usam, com teodolitos, não, são equipamentos técnicos que fazem cálculos matemáticos e tudo mais. Por essa metodologia que é a mais aceita, que está reescrevendo todas essas listas amadoras, vamos dizer assim, que tem pela internet, o salto mais alto era o salto Aracá, em Barcelos, na Amazônia, com 352 metros. Então, mesmo considerando pequenos erros que tem de 10, 20, 15 metros de diferença, ela acabou ultrapassando em quase 100 metros no salto. Então, por hora, está sendo reconhecida no World Database, Waterfall Database, que é o principal órgão que reconhece as cachoeiras do mundo. Aí, muito rapidamente, como eu disse, o nome é um nome longe de querer batizar algo, mas é uma coisa comum nas práticas desportivas. Durante os 7 dias que a gente ficou confinado no Rio, é normal, a gente foi se classificando. Pô, mas acorda naquele trecho que cortou, mas qual trecho? Aquele da Cachoeira dos Muriquis, lá, quando nós vimos os Muriquis. A Pedra dos Sapatos, a Pedra do Formato de Sapato. São os nomes que a gente foi entre a gente e entre a comunidade de canionistas, as pessoas estão acabando meio divulgando. É só para ver um detalhe rápido da primeira parte da queda, que é o primeiro salto. Ali não está dando para ver direito, é aquele pontinho ali, bem no início da queda. Na verdade, são alguns rapéis até chegar no salto maior. Então, o acesso até ela é muito difícil e complexo até chegar na borda. Pode passar? Aí um pouco da metodologia. Não só não existe metodologia de classificação de altura das cachoeiras, como também não tem de considerar o que é uma cachoeira. Então, a mais aceita, escola australiana, escola europeia, entre outras, é um cálculo que define basicamente cascata quando é um salto único, salto quando é um salto único, cascata quando forma um conjunto ali de vários saltos ou várias cachoeiras, e cachoeira seria a definição do conjunto, seja com vários saltos, seja um salto, uma cachoeira, ou seja uma cachoeira única. Então, por essa definição, tem outros cálculos aí, mas de forma bem simplista, basicamente um cálculo que a base dela não pode ser maior que a altura. Então,
Então, por exemplo, se ela tem 450 metros de altura, pode ter 500 de base. Então, mais ou menos uma cachoeira com 100, 200, 300 metros ali entre o ponto georreferenciado que você iniciou até a parte final da cachoeira, que acaba formando o que seria uma cachoeira ou não. Se não fosse por isso, a cachoeira é muito maior, tem quase 600 metros de queda, considerado desde o começo dela até o final, mas aí já fica uma extensão bem maior. Aqui dá para ter uma ideia rápida dela e o que dá um pouco de confusão. Na verdade, daqui para cima é o salto maior que as pessoas veem e não é esse que tem 450. Esse, na verdade, tem aproximadamente 250 metros e o conjunto dela, que são esses dois saltos, quando cai ali, continuando para cá, que entra um pouco para dentro da floresta, mais ou menos até aqui, que dá os 400, que dá os 400, cerca de 450 metros. Então, essa foto, por exemplo, é da primeira parte, né, desse conjunto. Bom, entre outras ações, falar muito brevemente agora, uma delas foi inventar das nascentes da bacia hidrográfica do Soberbo, que é um dos mananciais aí mais importantes aí do Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente acabou identificando, até por conta do projeto, calculando a altitude e georreferenciando as nascentes mais altas, as mais extensas e também as com mais volume d'água. As tinham as mais extensas, mas com volume muito baixo. E acabou fazendo. Isso aqui é só um ilustrativo, o inventário não é esse. Depois, não só essa parte de pesquisa, como as outras. Se tiver algum pesquisador interessado, ele vai estar cedendo todo esse material, acredito, essa semana para o PAC. Desculpa, adiantou. Há 20 dias com uma inflamação na garganta, a Fernanda está pior que eu, por isso que ela está em silêncio ali. Estou me segurando para não tossir. Então, aqui o KNL, KNZ, editável e tudo mais. Então, isso é só uma ilustração rápida do levantamento dessas seriam os principais nascentes. A mais alta do que a gente conseguiu constatar foi 2.201 metros, que pela primeira vez a gente está explicando exatamente qual é, a calha do Morro da Luva, tem algumas nascentes do Morro da Luva, então essa acaba sendo, ao nosso ver, a nascente mais importante do Rio Soberbo. Outra ação realizada durante a expedição foi a caracterização preliminar da qualidade da água do Rio Soberbo e do seu entorno. Foi em parceria com a SOS Mata Atlântica, que nos forneceu um kit, nos instruiu a fazer esse tipo de análise. Eram 16 parâmetros que a gente usava, tanto com esse kit físico-químico, como também de amostragem visual, olfativa, entre outras. Também da biodiversidade, mas isso já é uma outra história. Então, praticamente, pode passar. Outra ação foi o levantamento preliminar das espécies do Alto Soberbo, lembrando que o objetivo principal era a parte da exploração, conseguir percorrer e mapear esse rio, então é muito corrido. Cá entre nós, não podia nem falar muito para os gestores do parque, senão não vão autorizar uma próxima, mas chegou um momento que é quase uma luta pela sobrevivência, tipo, durante a madrugada, tentando se manter acordado 30 horas e blocos caindo, acorda, no meio do rabelo você descobriu a corda desfiada, se pendurada, central de vento desfiada para frente, então foi uma situação realmente de alto risco e constante. Volta lá, por favor. Então, não, tá certo, pode ir. Então, desculpa, então na verdade as espécies então, foi um estudo preliminar, mas a ideia que era? É abrir uma porta. Então, tanto a gente está numa segunda etapa, inicialmente a gente chegou apenas em 80 espécies já catalogadas e umas outras ainda para ser identificadas. Estamos agora subindo essa semana para identificar, acredito que já nessa semana a gente consegue duplicar, ou talvez até triplicar esse número, mas a ideia é, quem sabe, outros pesquisadores um dia, para nós seria o maior alegria, de maior satisfação de ver alguém poder pegar esse material e usar de base como outro tipo de pesquisa, ou querer aprofundar ele e tudo mais. Outra história foi um estudo para implantação de uma estação de alertas de inundações na região, em contato com o pessoal de Guapimirim, não sei se o Matheus está presente aqui. Matheus não? Não, mas eu não. Então tem alguém representando a Defesa Civil, em contato com um membro da Defesa Civil de Guapimirim. Quase todo mundo aqui é ciente que nós estamos nas regiões aqui brasileiras, tem uns maiores índices aí de tragédias ambientais, por conta principalmente desse terreno super abrupto, aí com os batólitos enormes, os monolitos enormes, muitos deles revestidos com uma cobertura superficial de terra e vegetação, e com um volume pluviométrico enorme. Então, todo ano, quase toda estação chuvosa tem deslizamentos, alagamentos, mortes nas cachoeiras e tudo mais. E constatamos que a estação, na verdade não é nem a estação, o sistema de monitoria que tinha de Guapimirim, que é onde praticamente recebe a maior parte do recurso hídrico ali da Bacia do Soberbo, é um sistema ainda um tanto limitado. Eles contam com informações de refugieiros, de pessoas de guarda-parque que estão em cima do parque, nos dias de maior chuva. Então é uma história quase que manual, quase que visual, colaborativa ali,
do que, por exemplo, uma estação hidrometeorológica do Senavan. Então, a ideia é tentar, junto com eles, vai ter essa semana já reunião com eles, mas tentar fazer um estudo para tentar, junto aí com outros atores, o Parque Nacional, daí Prefeitura, Ambiental, tem outros órgãos que também vão fazer parte, mas tentar melhorar e, se possível, junto com o Senavan, instalar uma estação num outro ponto que vai conseguir dar pelo menos meia hora, uma hora de alerta, porque eles têm 10 minutos, às vezes, até chegar quando vem as cabeças d'água, cabeça d'água na cidade. E por último, para encerrar, foi um estudo de viabilidade também, esperando essa semana estar conversando com mais calma com os gestores do parque, para a prática do canionismo no Parque Nacional Serra dos Órgãos. Para nós canionistas, para os esportistas e tudo mais, é um tanto impressionante que até hoje o canionismo não foi desenvolvido como foi desenvolvido outras atividades, como o montanhismo clássico, a escalada de grandes paredes, entre outras atividades. O potencial aqui é gigantesco. Estou falando aí de América Latina no fundo do mundo. São uns terrenos mais montanhosos do Brasil, com recursos hídricos de alta qualidade, tanto cênica quanto biológica, proximidade entre os dois principais centros e entre uma série de outros fatores. Então, no penúltimo dia da nossa expedição, a gente teve a oportunidade de descer, inclusive, com alguns gestores, o Leandro, gestor do parque, junto com outros membros da sua equipe, parceiros. A gente conseguiu descer, conseguiu conversar um pouco sobre essa história. Então, a ideia agora é tentar aprofundar para tentar construir uma normativa para a prática do canionismo. É óbvio, quais regiões são intangíveis, melhor não se praticar, quais regiões apenas com autorizações especiais, quais regiões dá se praticar de forma recreativa ou mesmo comercial. Então vamos ver se a gente consegue. Isso tudo baseado na normativa do montanhismo, que já ajuda 50%, 80%, daí já entra uma outra parte bem específica, tanto de contingência e outros pontos temáticos para o canionismo. Acho que é isso. Bom, é isso, gente. Não sei se tem tempo para o videozinho. Se não, passa o link está online. Bom, se tiver, passar então rapidamente aí. Isso, gente, não é o vídeo, a gente está trabalhando num documentário, talvez uma série para TV que vai ter essa história melhor. Pode passar. Então aqui é só uma prévia, uma pílula com algumas imagens, sem edição, sem legenda, sem nada. Só para ter. Esse é o salto maior, o maior salto, mas não mostra a cachoeira toda. A cachoeira ainda está continuando para lá, para o nosso processo de planejamento. Aí junto com o Juliano e o Manu, os outros membros da equipe. Peço desculpa também, não está no formato acadêmico, científico. Isso foi mais uma prévia para divulgar junto aos patrocinadores, apoiadores do projeto. Eu acho que tem 10 minutos hoje para acordar uma lição do penhasco. Ele não conhecia a Serra dos Órgãos, a gente levou um dia anterior para ele conhecer o penhasco, ele quase não dormiu. Meia noite pouco, hoje estava todo mundo bem quebrado, com todo o cortejo de equipamentos, subiu a serra a 2.200 de altitude, quase 130 quilos. É o dia da análise das principais nascentes, as 2, 3 primeiros dias. Por questões de logística, também a corda devia ser 11 milímetros, umas cordas bem finas de 9 milímetros para ganhar peso, porque 200 metros com molhado fica muito pesado. Então isso favoreceu as cordas ruírem. E sem barraca também, sempre bivacando nas tocas, dormindo em ilhas no meio do rio, ilhas fora, daí sempre com uma equipe de contingência em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aqui no parque, para dar uma alerta em caso de cabeça d'água. A cachoeira 260, mas está chegando queda atrás de queda. O tema está sendo bem encaixado aqui. Muito papel negativo. E a história de ser na época chuvosa para nós. Tem um mito de que não se pratica canionismo no verão, na época chuvosa, e eu sempre sou crítico em relação a isso. Você vai nos Alpes, você vai em outros países, se pratica 365 dias. Na verdade, não é tão recomendável. Tem que ter uma contingência maior. E nós precisávamos, por conta do volume de água, nessa época chuvosa, que a gente conseguia analisar algumas nascentes, principalmente a caída do rio. Então foi um risco assumido e ao mesmo tempo gerenciado durante a descida. Isso é bem tremido, a gente está a quilômetros da queda. Aí as paradas que a gente dava, tempo em tempo, tentava dar aquela parada para fazer
fazer as análises da água. E no 8 de janeiro, não tinha muito tempo, senão a gente ia ficar 15 dias no Rio. Foram 10 dias, mas 7 dias na calha do Rio. E aí que eu digo o quanto que é difícil você tentar desenvolver uma pesquisa durante essa empreitada de trabalho aí. Então era sempre tentando fazer uma prévia de um levantamento dos inventários de espécies, da qualidade da água, e quem sabe futuramente. Ou, por exemplo, da parte da água, a ideia é a cada ano, a cada 5 anos, fazer amostragens comparativas já com os primeiros levantamentos. Acabamos fazendo uma medição também no Vale das Antas, que é um local que então, agora tem outros dados nesse momento, na época eu estava rindo pouco. Então, o parque tinha nos avisado que a travessia Petrópolis-Teresópolis, as pessoas estavam acampando muito próximo à nascente do Vale das Antas, então também fizemos uma análise ali para fazer um comparativo futuro. E aí o porquê que nós ficamos chamando, qual salto? Não, aquele gente ontem, não, aquele da neblina para nós, a neblina vai ser para sempre. E qualidade de imagens terrível também, que a gente mal conseguia gravar, praticamente foi mini-câmeras. Também técnicos inovadores, o canionismo não se usa, por exemplo, proteções fixas. Esse é um bando de muriquis que acredito que uma área bem isolada, bem do alto, soberbo, na base dos paredões. Então não sei se tem algum pesquisador estudando ainda não, um bando grande, para lá de 10 exemplares. Ele foi uma das espécies que já foram consideradas em perigo, ameaçadas. Repulsa buqueriana, outra também uma espécie restrita a campos, regiões rochosas, campos de altitude também foi levantada. Aí já a marcha aquática final, começou diminuindo muito espécies. E em breve, se der certo, a gente vai estar passando imagens. A gente veio de novo para tentar fazer imagens melhores. Estava subindo, você olhou assustado, já via lanterna. Nossa, evacua. Não, é só água, cuidado. Esse aí ele sonhou, ele acordou que estava tendo um sonho que a água estava subindo e a gente dormia com o barulho da água, estava uma toquinha colada no rio, monitorando o tempo inteiro se ia dar cabeça d'água. E ele acordou assustado, achando evacua, falando pra gente, depois que ele se tocou que era sonho. Bom, é isso, gente. Agradecer. Vou aproveitar e pedir para vocês se sentarem à mesa e os outros dois, e aí a gente abre para rápidas perguntas. Né? Bom, gente, agradecer primeiramente aos parceiros, patrocinadores, apoiadores. Sempre uma saga, a expedição maior para nós em 25 anos é realmente conseguir realizar essas histórias em um país com economia difícil, com recursos limitados. Então, junto com as unidades de conservação, com o parque, com algumas ONGs, a gente sempre deixa bem claro de valorizar as empresas que realmente estão ajudando a gente não só a fazer o lado esportivo, que já é difícil vender, quando você quer encaixar uma ação de pesquisa dentro do lado esportivo. E, mais uma vez, agradecer ao parque aí, que desde o início apoiou a nossa ideia, confiou e foi super solícito em tudo. Então, obrigado mais uma vez e obrigado a todos vocês pela presença. Final do ano, por favor. Já tem uma inscrita aqui.